capítulo anterior, nós entendemos os conceitos das palavras crença e limitante e o significado da junção entre essas duas palavras, que é crenças limitantes. Agora, seria interessante entender de onde elas surgem, ou seja, quais são as fontes dessas crenças. Será que elas surgem de nós mesmos? Ou será que vem dos outros? E por que raios nós aceitamos essas coisas limitantes dentro de nós? Será que foi inconsciente? E como é que você deu essa bobeira e deixou isso entrar em você? Como é que você não percebeu nada? Entender as fontes das crenças e, mais especificamente, das nossas crenças limitantes é algo muito importante a se fazer, porque vai ajudar você a se observar e a procurar dentro de você, na sua história de vida, nas suas lembranças, no seu comportamento, em tudo que você faz, se tem alguma crença limitante movendo você para um abismo qualquer. E vai te ajudar a quebrar essa crença antes que você caia. E vai te ajudar também a subir, a escalar a montanha da ascendência, seguindo os seus próprios caminhos, de um jeito mais agradável e mais prazeroso para você. Este é o segundo capítulo do episódio Os 3 Passos para Eliminar as Suas Crenças Limitantes, que faz parte da série Os Segredos da Alma, uma série sobre autoconhecimento que pode ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. Se você quiser saber mais sobre o episódio e sobre a série, é só você procurar o link das playlists aí na descrição. Você também pode adicionar as suas playlists e se inscrever no canal para acompanhar os novos episódios. Antes de começar, eu aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal se você for novo e de escrever nos comentários as suas impressões, dúvidas e sugestões de novos temas que você gostaria de ver aqui no canal. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós sabermos se esse conteúdo está realmente ajudando você. Uma simples figurinha que você deixa aí nos comentários já nos ajuda a saber se o conteúdo está sendo útil e nos motiva a fazer mais conteúdos como este ou a direcionar o canal para novos conteúdos que sejam mais interessantes para você. Normalmente a crença ela tem origem nas pessoas com as quais convivemos. E conviver não significa necessariamente viver junto presencialmente. Além de convivermos com a nossa família na mesma casa, nós também convivemos com os nossos colegas da escola, no trabalho, no lazer, com os personagens da TV, com os escritores que nós lemos, com os youtubers que nós seguimos, e assim vai. São muitas as influências externas. E como é que nós absorvemos as crenças do meio externo? Pode ser a partir do comportamento, do pensamento ou do sentimento das pessoas com quem convivemos ou dos ambientes que nós frequentamos, presencialmente ou virtualmente. E muitas vezes nós mesmos criamos essas crenças, com base na nossa observação sobre o mundo. Então, mesmo quando nós criamos a crença, ela quase sempre vem do meio externo, ou para satisfazer alguma condição do meio externo. Por exemplo, a sua família, os seus amigos, o grupo do qual você participa. Mas para facilitar o entendimento, vamos explicar e dar exemplos de cada uma delas. As crenças que surgem do comportamento vem da sua observação do comportamento dos outros. Então, nós observamos o comportamento das outras pessoas e nós repetimos, imitamos. Normalmente começa com nossos pais, irmãos e familiares próximos. E nós fazemos isso por diversos motivos. Porque nós somos instruídos a seguir determinados comportamentos,
porque nós admiramos certas pessoas e copiamos o seu comportamento, ou por inércia, sem nem mesmo perceber por que nós estamos fazendo aquilo. Você pode fazer um teste. Quando você estiver conversando com uma pessoa por algum tempo, comece a fazer algo repetitivo no seu corpo, como cutucar as unhas, por exemplo. Fique observando os modos da outra pessoa e possivelmente, depois de alguns minutos, você vai notar que a pessoa também está cutucando as unhas. Muitas vezes é inconsciente a gente copiar o comportamento das outras pessoas. Nem percebemos porque é automático. E até mesmo os animais e as plantas imitam o comportamento de outros organismos para obter vantagens, o que é chamado de mimetismo. E é uma característica adaptativa muito importante. Da mesma maneira, nós humanos, nós usamos a imitação do comportamento como uma capacidade de adaptação ao meio. Logo, é instintivo e necessário à sobrevivência, porque é a forma como nós aprendemos a viver em sociedade. Nós passamos a repetir os comportamentos imitados e assim se formam os nossos hábitos, que por sua vez geram as crenças. Lembrando que os hábitos, eles podem ser positivos ou negativos, podendo gerar crenças fortalecedoras ou limitantes. Por exemplo, a sua família tem o hábito de acordar todo dia 7 horas da manhã. Todos almoçam juntos à mesa meio-dia e todos vão dormir às 22 horas. É um ótimo hábito, é um bom comportamento que nos remete a uma disciplina implacável. Nesse caso, qual seria a sua crença? Eu tenho que ter horário para tudo. Eu tenho que me comportar como um britânico e o seu chá das 5. Isso é ótimo, mas se você vai trabalhar em uma empresa que não tem horários fixos e você tem que trabalhar em turnos diferenciados, porque você trabalha em um hospital e precisa comer em horários variados, então você vai ter uma grande dificuldade para se adaptar. Então, se você perceber que essa crença sobre os horários e ter muita disciplina está atrapalhando sua vida, você vai ter que escolher se vai manter essa crença, esse princípio, essa regra, esse valor, se ele é realmente seu e você se sente muito bem sendo assim e vai abrir mão desse emprego. Ou então, você não se importa com isso e pode abrir mão dessa sua disciplina, porque ela não é realmente sua. Ela foi imposta pelo comportamento da sua família, ao qual você se acostumou, se habituou. E isso se transformou em um valor, em uma crença, que agora está te limitando. Entendeu? Eu não estou julgando aqui se é certo ou errado acordar cedo, ter disciplina, ter horários rígidos para cada coisa, ou fazer tudo a qualquer momento, no momento que der na telha. Não tem nenhuma questão de certo e errado quando nós lidamos com as crenças limitantes. O importante é que você entenda que se comportar a partir dessa crença está te limitando, que você precisa mudar de alguma forma. A resposta mais adequada para a situação, para a mudança que você vai fazer ao se livrar da crença, é você quem vai decidir. Buda já dizia, o caminho do meio. As crenças do comportamento, elas podem ser transpostas para qualquer grupo do qual a pessoa participa. Para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a igreja, para o clube, amigos, para o seu time. Você observa o comportamento de um grupo e para você poder fazer parte dele, você se comporta como eles. Se esse grupo é funcional, ou seja, se as coisas que eles fazem têm um efeito positivo na sua vida, ou algum impacto na vida deles próprios, na sociedade, você passa a acreditar que aquele comportamento é o correto. Uma conclusão lógica. E aquele grupo ele passa a ter uma certa autoridade sobre você, que acredita que eles têm uma solução para a sua vida. Então, você pode adotar uma maneira de viver baseada no modo como eles vivem e se comportar como eles. E você? Você já examinou seus próprios comportamentos? Você já conseguiu identificar se muitas das coisas que você faz são parecidas com as outras pessoas? Mesmo que você não goste muito de se comportar desse jeito,
vale a pena refletir sobre isso. A crença que vem do pensamento, ela surge quando pessoas com quem você convive pensam de uma determinada maneira e você absorve aquele modo de pensar como correto. Aquilo pode não ser explícito, mas ele está embutido no comportamento ou nos sentimentos das pessoas e você absorve como um modo de pensar. E essa crença ela está mais relacionada a uma lógica de causa e efeito, de causa e consequência. Porque você observa as outras pessoas e percebe que as coisas realmente funcionam com aquele modo de pensar delas, mesmo que seja um funcionamento caótico. Aquela realidade é a que você vive. Então, parece para você que é a forma correta das coisas acontecerem. É aquela famigerada conclusão. As coisas são assim. Somente quando você passa a ter o contato com outras realidades é que você vai questionar aquela que você vive. E talvez só então você perceba que ela não funciona muito bem, que tem outras maneiras de você fazer as coisas, ou de resolver os problemas que são melhores do que aquele. Ou ao contrário, você percebe que aquela realidade que você vivia, na verdade, ela era muito boa. E você até se sente grato por ter vivido ali, porque as outras realidades são lamentáveis. Esse modo de viver em sociedade que traz costumes, princípios, moral e a ética das pessoas que vivem próximas, ele pode ser chamado de cultura. Ou seja, as suas crenças, elas são aprendidas principalmente pela cultura do local onde você vive, pelas pessoas com quem você convive, que parecem razoáveis para você. E aprender com aqueles que nos trouxeram ao mundo, com aqueles que estão ao nosso redor, é natural e saudável. Muito do que nós aprendemos é útil, e é esse aprendizado que nos permite viver nesse mundo e nos adaptar às circunstâncias, e sermos capazes de viver em sociedade. Por isso nós devemos ser gratos a todas essas pessoas. Assim, boa parte das nossas crenças do pensamento, que formam o nosso modo de pensar sobre a vida, provém da nossa cultura. O que nós precisamos é aprender a separar o joio do trigo, ou seja, aquelas crenças que nos fortalecem daquelas que nos limitam. Outra coisa importante que pode surgir das crenças são os preconceitos, porque nós estranhamos o que é diferente de nós. É o medo do desconhecido. E a gente já parte do pressuposto que o conhecido é o verdadeiro e que o desconhecido é o falso. E muitas vezes nós nem analisamos o diferente. Simplesmente criamos um bloqueio, uma armadura, para não confrontar nem aceitar o outro. Os que decidem conhecer o diferente, eles também ficam com medo de ser excluídos do grupo. E eles não querem isso, porque eles estão apegados àquela realidade. E eles têm medo de mudar. Nossa sorte é que o mundo está cada vez mais integrado. Então é muito comum, hoje em dia, as pessoas transitarem entre grupos, ideias e culturas diferentes. Mesmo assim, ainda há muito preconceito, simplesmente porque nós nos apegamos às nossas crenças e ficamos presos a uma realidade. Nós não damos abertura para o novo, para outras interpretações da realidade. Então, muitos dos nossos preconceitos, eles andam de mãos dadas com as nossas crenças limitantes, quando eles não são uma coisa só. Bem, depois que essas crenças provenientes da família, da cultura, dos grupos com os quais nós convivemos, depois que elas se formam, elas se tornam muito arraigadas e é difícil tirar ela de dentro de você, porque você passa a achar que aquilo é parte da sua personalidade e que aqueles princípios e valores tornam você um indivíduo. Só que muito do que está em nós nada mais é do que a absorção de informações do meio externo, que nós nos acostumamos a aceitar, seja por obrigação, por falta de opção ou pela lei do mínimo esforço. Vamos ver um exemplo das crenças que surgem do pensamento. Uma pessoa que é muito religiosa e aprende uma série de princípios morais e éticos de como ela deve se comportar.
Ela pode aprender que um camelo pode passar pelo buraco de um alfinete, mas um rico não pode entrar no reino dos céus. Ela vai absorver esses princípios e vai acreditar que ela deve ser pobre para sempre, que ela nunca poderá enriquecer, porque senão ela não vai para o céu. E você? O que você aprendeu a pensar a partir do modo de pensar de outras pessoas? Será que tudo que você pensa é realmente seu? Você realmente acredita nisso? Ou você tem uma leve desconfiança de que tem algo errado com esses princípios que você aprendeu e que parecem tão seus? É importante fazer uma análise sobre isso. Tem um outro tipo de crença que pode vir dos nossos sentimentos, ou seja, ela não vem pela observação do comportamento, nem pela aceitação do modo de pensar, e sim pelo sentir. E o sentir ele pode ter a ver com a sensação, com a emoção e com o sentimento propriamente dito. A sensação ela seria mais relacionada aos nossos 5 sentidos, a uma percepção do mundo por meio dos nossos sentidos. Então, é de fora para dentro. Um bom exemplo de crença que surge pelas sensações é aquela que vem do seu instinto, que é uma espécie de sabedoria do corpo, de que algo pode fazer bem ou fazer mal para você. E é muito comum nós confundirmos sintomas achando que eles foram causados por algo que nós fizemos ou que nós ingerimos. E não tem nada a ver. Mesmo assim, aquilo se torna uma verdade absoluta para nós. Por exemplo, você sente o cheiro de uma comida e acha que ela não está boa para você comer. Aquele cheiro te faz acreditar que aquela comida vai te fazer mal. É algo simples, mas que pode se tornar uma crença. Às vezes, você pode até estar certo e aquilo realmente te fazer mal, mas nem sempre. Tipo aquela boa e velha manga com leite, que eu já cansei de tomar e nunca me fez mal nenhum. E você? Você já tomou alguma vitamina de manga com leite? Várias superstições são crenças do sentimento, principalmente da sensação. Elas surgem por alguma razão, são distorcidas e se tornam uma superstição sem sentido, uma crença limitante coletiva. Já a emoção é algo que acontece internamente, é uma espécie de sensação interna que nos impulsiona para a ação. É algo que precisa ser expresso, ou seja, é de dentro para fora. Mas se acontecer algo ruim e você não conseguir digerir a emoção, não conseguir lidar com o que resultou daquele fato, você pode gerar traumas, que são um tipo de crença limitante. O trauma é uma reação não controlada que nós temos a algum fato ou acontecimento extremo. Ele pode causar um dano tão grande à pessoa que ela passa a ter reações físicas, emocionais e mentais a longo prazo, como se o evento estivesse sempre se repetindo, exatamente como as crenças limitantes. Mas nem todas as pessoas que sofrem esses eventos extremos desenvolvem os mesmos problemas. Ou seja, nem sempre a pessoa tem respostas negativas a um fato terrível. Mas no caso do trauma, sempre que a pessoa se lembra do fato ou faz alguma associação com aquele fato, ela tem a mesma reação imediata e sem controle. Parece até que se torna uma reação do sistema nervoso autônomo, uma reação automática que nós não somos capazes de controlar. Nesse caso, vai ser necessário que a pessoa faça algum tratamento, uma espécie de sensibilização, de modo que ela desassocie aquele acontecimento trágico da reação que ela teve ao acontecimento. O sentimento já é algo mais elaborado e complexo, que envolve a articulação das emoções e dos pensamentos. Se nós olharmos para a etimologia da palavra feeling, em inglês, que quer dizer sentimento, significa emoção consciente, ou seja, é quando a pessoa consegue gerenciar suas emoções, pensar a respeito e escolher o que ela quer sentir. São esses os 3 níveis do sentir: a sensação, a emoção e o sentimento.
O sentimento, ele passa pela sensação, pela emoção e pelo pensamento. As sensações, elas já trazem como resultado alguma emoção que faz você se mover, seja por mal ou por bem. Você pode estar apaixonado por alguém e isso é uma boa sensação. Ou você pode estar com raiva de alguém e isso é péssimo, mas pode fazer você se mover ou ficar paralisado. Mas se você consegue dar mais um passo e refletir sobre aquela emoção, aquilo se torna consciente e você pode raciocinar a respeito e compreender por que aquilo é correto e bom ou incorreto e mal e decidir agir de uma forma lúcida. Então, a sensação se tornou uma emoção, que se tornou um pensamento, que se tornou um sentimento. Por exemplo, tem aquela crença que nasce do sentimento que você tem por outra pessoa. Essa é bem comum e já acontece lá com os nossos pais. Como é que isso funciona? Você observa sua mãe e como ela se comporta com você. Ela é carinhosa, cuidadosa, trata bem as pessoas, ajuda você em tudo. Então você desenvolve um sentimento de gratidão por ela. E esse sentimento que ela causa em você faz você acreditar que a sua mãe está certa em agir assim. E você passa a se comportar como ela. Já o seu pai é muito rígido, exigente e faz você chorar. E ele te causa sentimentos ruins que fazem com que você fique traumatizado e triste. E embora você ame o seu pai, essas emoções negativas que você associa com ele fazem você acreditar que você não deve se comportar como ele e que você deve se afastar das pessoas como ele, porque elas vão fazer você sofrer. E assim nasceram duas crenças de sentimentos, e as duas podem ser limitantes. Essa mãe amorosa pode ter sido muito condescendente, e isso tornou você meio relaxado, até mesmo preguiçoso. Mas você não foi objetivo, você só olhou para sua mãe com sentimentos, de modo subjetivo. E o seu pai, da mesma forma, você não olhou para ele com um olhar objetivo, mas com base no sofrimento que ele causou em você naquele momento. Só que esse pai, ele pode ter sido uma pessoa muito forte, com muita disciplina e garra, e ele poderia ter ajudado você a ser uma pessoa mais responsável. E isso teria dado melhores resultados na sua vida. Como você era criança, você não conseguia ver os seus pais de forma objetiva. Você não foi capaz de olhar para eles como eles realmente são, despido das suas interpretações subjetivas. Então, as crenças que vêm dos sentimentos, elas são candidatas mais propícias para se tornarem crenças limitantes. Porque o sentimento em si, ele é algo muito bem elaborado dentro de nós. Logo, nós nem mesmo cogitamos questionar aqueles por quem nós temos sentimentos fortes. E nós não temos esses sentimentos por pessoas passageiras em nossa vida, e sim por pessoas que permanecem. Ou seja, são relacionamentos próximos e duradouros que nos levam ao sentimento. São os pais, os irmãos, o marido, a esposa, os amigos de toda a vida. Todas essas relações nos influenciam com muita força e geram em nós crenças e padrões que são difíceis de serem quebrados. É quase uma síndrome de Estocolmo que nós vivemos com as pessoas próximas por muito tempo. E é por isso que é difícil nós nos libertarmos das crenças do sentimento. Além disso, muitas vezes nós continuamos a conviver com essas pessoas. E ao tentarmos nos libertar das crenças que elas provocaram em nós, com certeza nós vamos ter problema de convivência, dificuldades, conflitos. Para nos libertarmos, nós vamos precisar de um bom jogo de cintura para identificar, transformar e eliminar nossas crenças vindas dos sentimentos. E você? Quais são as suas crenças dos sentimentos? Você já se enganou com superstições? Você já se apegou a pessoas e depois descobriu que elas eram ruins para você? E você já detestou pessoas e depois você descobriu que elas eram ótimas e que poderiam ter sido ótimas companheiras para você? E as suas emoções?
estão sempre te pregando peças e te enganando. Então, é muito importante fazer uma sondagem no lago escuro e frio das suas emoções. Quanto mais limpas as nossas águas do sentimento, mais nós nos conectamos com a nossa consciência superior. No próximo capítulo do episódio sobre crenças limitantes, nós vamos falar sobre como as crenças se instalam em nós. Será que nós escolhemos as crenças que queremos? Será que elas são implantadas em nossa mente por algum extraterrestre? Ou será que os nossos pais fazem uma cirurgia quando nós nascemos e colocam um chip lá no nosso cérebro? E quem sabe se nós mesmos é que colocamos essas tais crenças na nossa cabeça? Se for assim, por que raios nós fazemos isso, já que elas são limitantes? Então, assista o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final e espero que tenha sido útil para você. Aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, se inscrever no canal e postar aí os seus comentários. Também agradeço a todos os criadores de conteúdo por disponibilizarem os seus materiais e as plataformas por disponibilizarem os seus espaços para que nós possamos apresentar e divulgar os nossos conteúdos. Desejo a todos os seres uma vida plena. Que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! Assim, boa parte das crenças, o que é chamado de mimetismo, que é uma